Pegue a sua expectativa e veja o que ela simboliza na sua vida como sendo a sua responsabilidade. Olá, que bom ter você por aqui. Meu nome é Karina, mas pode me chamar de Ká. Meu nome é Karina, mas pode me chamar de Nina para facilitar. E você está no podcast Violeta, O podcast que vai te levar um abraço, um afago e às vezes um chacoalhão também. E o nosso episódio de hoje é sobre expectativas e atendimento de necessidades. Se durante esse papo, você ouvindo aqui, lembrar de alguém que precisa dessas informações que nós estamos falando, já manda para essa pessoa, que vai ser um papo muito bom. E vamos lá. O quanto será que você consegue reconhecer as necessidades que estão por trás dos seus incômodos? O quanto será que é da sua responsabilidade o atendimento dessas necessidades, ou quanto isso é da responsabilidade de outras pessoas? Será que isso chega a ser uma questão dentro das suas relações? Ai, as expectativas. Como diz uma cliente muito querida minha, a expectativa é o pai da frustração, da decepção aí, né? Quem nunca teve uma expectativa e se frustrou? As expectativas, elas estão aí na nossa vida desde que a gente nasce. A gente nasce, os nossos pais já têm uma expectativa pra gente. Quem nunca viu um chá revelação? Será mesmo que os pais vão pra aquele chá revelação sem nenhuma expectativa? Zero. Ou até na escolha do nome dos filhos, né? Às vezes, eu quero que o nome seja Karina, porque é uma pessoa que vai ser muito carinhosa, delicada. Nossa, e aí, né? Cresce totalmente diferente. Aí vem essas duas aqui. É muita expectativa que colocam na gente desde que a gente nasce. Então, a expectativa, ela é das pessoas que estão com a gente, a expectativa, ela é social. Então, quando nascemos e se identificando ali como mulher, nascemos nos identificando como homem, temos papéis sociais atribuídos a essas características. Depois, quando a gente vai para as nossas relações mais íntimas, nós temos expectativas com as pessoas e até mesmo com nós mesmos, né? Que quem nunca se frustrou com você mesmo por não conseguir desempenhar determinada coisa que tinha uma mega expectativa de conseguir ali. Então, a expectativa, ela faz parte da nossa vida, ela não pode ser totalmente excluída. A gente tende a sempre falar, não tenho expectativa, mas como que eu não vou ter expectativa nenhuma quando é um fator que tá aí na nossa vida desde que a gente nasce, né, Nina? Sim. Não vou criar expectativas, disse eu, já com as expectativas criadas. E é curioso essa parte, cá, porque assim, a expectativa, eu acho que assim que você já imagina um cenário, uma situação, seja sobre si mesmo ou sobre alguém, ela já tá instalada, assim, já criou a expectativa. O problema é o quanto que nós vamos alimentar disso, né? E aí vem o que você falou aí de ser a mãe ou o pai da decepção. Quanto mais alto eu vou permitindo que essa expectativa fique, principalmente se eu não tiver uma boa de leitura de cenário, das possibilidades de realização dessa expectativa, maior é o tombo. Igual uma montanha-russa mesmo, assim, né? Você vai subindo, e depois dessa subida pode vir uma descida meio drástica, dependendo do contexto aí, né? Sim, total. Sem contar que a expectativa, ela é um pensamento, né? Então, pensa aí, quantas vezes a gente controla ativamente os nossos pensamentos. Tô aqui controlando, não pensa, eu vou lá e penso justamente naquilo que eu tô lutando pra não pensar. Então, a expectativa por si só, por ser um pensamento, ela é incontrolável. E vem uma culpa muitas vezes, né? Eu vejo muitas pessoas dentro da clínica, principalmente, de putz, fui besta, olha o que eu pensei da pessoa, olha o que eu tava esperando, olha o que eu tava acreditando. E vem regada a culpa por esse pensamento vir. E a culpa não pode existir nesse processo, porque não é um fator que a gente controla ativamente, né? A gente controla outros fatores. Então, se eu alimento isso, se eu fico batendo de frente com quem aquela pessoa é ou não é, então eu fico esperando algo da pessoa que a pessoa nunca deu sinal nenhum que ia dar isso e fico alimentando essa experiência aí. Então, eu acho que você, Nina, fez um videozinho sobre isso, não foi? Que falava assim, a pessoa quer pedir em casamento e aí fica lá sugerindo um monte de coisa no celular do namorado, do boy lá e tal. E, putz, cara, pensa isso, assim, né? Eu tô ali com a expectativa de ser pedida em casamento, por exemplo. E aí eu fico lá, anel, não sei o que, e tal. E super esperando que a pessoa vai entender se ela vê um recado desse lá no celular dela. Mas será? Será mesmo que a pessoa só vê um anel lá, ela vai entender que essa é a minha expectativa? Porque, veja, tá muito distante uma coisa da outra. A pessoa vai ver um anel e vai falar, ué, como que isso daqui apareceu aqui, né? Uhum.
Não que, nossa, será que minha namorada tá procurando sobre isso? Ora. E a expectativa é que o outro tenha entendido que ao ver a foto do anel vai saber que tem ali aquela intenção, né? Você Exato. começou a falar do vídeo que eu gravei, eu fiquei, que vídeo que ela tá falando? Aí eu lembrei, essa trend, ela tá muito famosa. De dizer pro celular da pessoa qualquer coisa que você quer, né? Tanto de um presente. Essa parte do anel, acho que ela já é uma proporção um pouco maior, né? Já que eu espero que as pessoas conversem sobre intenção de casar, mas às vezes de uma surpresa que você quer que o parceiro ou a parceira faça, algum presente que você tá querendo ganhar, e o outro, ai não, ele tem que adivinhar, ele tem que entender, né? Ou às vezes eu também vejo, a gente fala assim, nossa, mas você já comunicou? A pessoa já. Mas pera, em que nível, né? Que às vezes essa necessidade estava clara o suficiente para que você conseguisse transcorrer isso num pedido claro, numa intenção clara de entendimento pro outro também, né? Sim, total. E aí vem muito dessa questão, né? A gente tem ali um pensamento, um desejo, uma necessidade, e a gente pega esse fator e atribui ao outro, e coloca esse peso na outra pessoa, e alimenta isso. Então, putz, quando eu começo a pesquisar sobre isso, sem comunicar nada pra pessoa, sem sinalizar o que eu quero, eu tô alimentando esse pensamento, essa expectativa. Putz, eu quero receber flores, agora é o dia dos namorados chegando, quero receber flores. E aí, eu falo pro meu parceiro isso, eu só fico mandando em direta, ou fico vendo foto de casal se dando flores ali na internet do lado dele pra ver se ele entende, sabe? Então, a gente começa a alimentar aquele pensamento, aquele desejo, sem necessariamente compartilhar isso com as pessoas. Isso é muito posto à frustração, né? E a expectativa, ela pode ser tanto positiva, então eu espero que alguém faça alguma coisa legal comigo, alguma coisa super incrível, quanto pode ter também a expectativa negativa, onde eu não entro em um relacionamento, porque eu fico com medo das pessoas sempre vacilarem comigo, onde eu não faço amizades, porque todo amigo vira as costas, então eu não faço esse laço de amizade com as pessoas. Então, ter uma expectativa ruim também tá muito ligado com isso. A expectativa, no geral, ela pode estar ligada com desejos ou com medos. Então, é necessário que quando você tiver aí com alguns receios, você veja se isso não é uma expectativa. Você já tá esperando que algo ruim ou bom vá acontecer. Sim. Falar de necessidades e falar de expectativa me remete muito ao conceito da comunicação não violenta, que nós temos um episódio aqui que fala sobre isso, né? Porque dentro da comunicação violenta a gente tem aquele escopo, né? De pontuar algo que foi um incômodo, algo que você quer ajustar com uma pessoa, entender qual necessidade que não foi atendida e aí comunicar como você se sentiu e fazer um pedido sobre isso. Só que às vezes nós temos um gap muito grande aqui nessa comunicação pela falta de clareza dessas necessidades, desses sentimentos envolvidos nisso também, como a Ká falou, de um medo, porque isso vai ser muito particular, isso vai ser muito relacionado à nossa história de vida, né? E olhar para essa perguntinha, sabe? O que essa situação tá me mostrando sobre a minha necessidade? Eu acho que a gente precisa ter esse olhar de mais profundidade a olhar para as nossas sensações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, de o que tá por trás disso. Então, por exemplo, eu quero que o meu parceiro ou minha parceira me dê flores, como a Ká trouxe de exemplo. Que necessidade tem ali? É a necessidade de ser cuidada, é a necessidade de me sentir importante para o outro. Conseguir nomear isso é muito importante para que eu consiga verbalizar isso. Porque às vezes eu nem vou conseguir dizer pro outro por que eu tô querendo tal coisa. Às vezes pode parecer que nem é tão importante assim pra mim. Mas se eu tenho esse olhar mais de necessidade, isso se torna muito mais prático. E dentro de outras coisas também. Então, por exemplo, me senti muito desamparada pela minha amiga, pelo meu familiar, por alguém ali que eu convivo. Que necessidade tem por trás disso? Uma necessidade talvez de proteção, afeto, cuidado, presença, e identificar isso fica muito mais claro de eu pedir. Porque se, por exemplo, percebo que ali faltou essa sensação de presença, né? Pegando até um gancho com as linguagens do amor também. Às vezes o meu parceiro tá ali, mas eu já te dou super carinho, né? Eu sempre tô falando que te amo, mas não, eu tô querendo que ele fique mais tempo comigo. A minha necessidade de tempo de qualidade. Pro outro, talvez isso não tá tão claro, porque ele demonstra o carinho de outras maneiras. Mas que olhar que eu tô tendo de olhar pra isso com mais profundidade, né? Pra conseguir, então, verbalizar. E aí vem um outro ponto, até quando a Ká tava falando, aí eu fiquei pensando sobre aquilo que às vezes nós somos condicionados e criados pra acreditarmos que só é legal, só é romântico quando vem espontaneamente, né? Então, é óbvio, ele deveria saber. E se eu pedir que antirromântico isso? Mas isso não é um problema, né, Ká?
Total. E também pro lado ruim, né? A pessoa tem que saber que eu tenho medo, tem que saber que eu tenho traumas de outros relacionamentos. Ela precisa entender. E aí vem toda uma expectativa de que a pessoa vai ter um super tato para lidar com você, com seus medos, as suas angústias e necessidades. E que é irreal, porque cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa traz uma trajetória diferente. E com isso também vem um repertório de lidar com as dores de alguém totalmente diferente. Então, ter cuidado realmente com todas as expectativas, né? É melhor a gente não alimentá-las, mas entender o que elas nos sinaliza principalmente, porque ela também nos sinaliza alguma coisa, né? Então, putz, estou pensando muito lá nas flores, ou no anel de casamento. Por que eu tô pensando tanto nisso? Por que essa necessidade vem aparecendo, essa expectativa vem aparecendo? Tem rolado conversas sobre isso? Você tem se comparado com amigas? O que tem acontecido? Então, presta atenção até mesmo o quanto a expectativa ela é um sinalizador na sua vida de necessidades. Porque senão a gente simplesmente abandona também, né? Não vou alimentar isso e não presta atenção no... Por quê? Por que isso daí que tá aparecendo aqui na minha cabeça? E é que eu também acho importante nós separarmos dois caminhos. Vamos fazer uma bifurcação do raciocínio, né? Então, você precisa entender o que suas expectativas trazem a respeito das suas necessidades. É muito importante comunicar, principalmente aquilo que você achar que é óbvio, compreendendo que não é porque você tá sabendo que é aquilo que você espera que o outro tenha a obrigação de saber. Mas um outro lado da moeda também é que nem tudo vai ser responsabilidade do outro atender, né? Nós também somos responsáveis por atender às nossas necessidades. Às vezes eu tô num momento de vida em que eu percebo que eu tô com muita necessidade de atenção, de companheirismo, de cuidado, de afeto. Putz, quanto que eu dedico afeto sobre mim mesma? Nossa, eu queria tanto que ele fizesse um café surpresa pra mim, um café romântico na cama. Você já se fez isso? Você já se deu esse cuidado? Porque nem sempre são outras pessoas que vão ter que atender a isso também. Nem sempre vai ser uma única pessoa que vai atender a tudo também. Eu falei aqui da companheirismo, né? De ter companhia, de ter uma atenção. Entender essas necessidades e buscar meios e formas de atendê-las de formas, né, plurais também é um gesto de cuidado, um gesto de autoconhecimento, um gesto de valorização e validação dessas necessidades, né? Suprir as próprias necessidades é um pouco curioso, né? Porque a gente tem sempre a intenção de colocar um pouquinho a responsabilidade na outra pessoa. O outro precisa fazer isso por mim, é claro. Como assim eu vou fazer o meu próprio café da manhã na cama, né? E é uma atitude tão legal, tão delicada com você mesmo, demonstra tanto cuidado e é uma necessidade sua. Por que a gente fica transferindo o tempo inteiro para as outras pessoas as nossas necessidades, né? Inclusive a questão do verbalizar é também se apropriar daquilo que é seu. É sua necessidade. Você verbalizar ao outro é também colocar ali as suas necessidades na mesa, sem deixar só que o outro vá adivinhando. Vamos ver se acontece aí. Eu sempre uso o exemplo de que expectativa é o seu cachorrinho. Pega o seu cachorrinho, é assim, ó. Você pode falar pra outra pessoa: dá um passeio aqui com o meu cachorrinho, cuida dele um pouquinho, né? Você pode fazer isso. E pode ser que tenha alguém que tope cuidar um pouquinho do seu cachorrinho. Mas a pessoa não vai cuidar do seu cachorrinho o tempo inteiro. O cachorrinho é seu. A obrigação de levar pra passear, de cuidar, de recolher as fezes, tudo é sua. Então, pega a sua expectativa e veja o que ela simboliza na sua vida como sendo a sua responsabilidade. E essa parte, eu adoro essa analogia do cachorrinho, você começou a falar, já fiquei com vontade aqui de dar risada até, muito boa. É total isso, né? Pega o seu cachorrinho e leva pra passear. Mas isso também tava me fazendo pensar, cara. Uma coisa que eu venho falando muito sobre autoestima, né? Lá na página eu tenho ramificado mais pra esse lado, num ponto muito interessante, do quanto que nós, dentro de relações, né, precisamos cuidar dessa relação, precisamos investir cuidado no outro. Quanto mais eu me sinto cuidada por uma pessoa, quanto mais eu me sinto com essa pessoa investindo afeto sobre mim, mais eu vou gostar dessa pessoa, né? E quanto que nós falhamos em fazermos isso por nós mesmas. E que oco que cai, que vazio que cai, igual você falou, não verbaliza, não pede ajuda, talvez para atendimento de alguma necessidade, quer que o outro adivinhe, e ainda não supre as próprias necessidades. Você vai estar sempre em falta. Você vai estar sempre na expectativa muito alta
de que alguma coisa mágica aconteça para satisfazer as suas necessidades, mas não vai ter nenhum investimento direto. Lembra aquilo que nós falamos lá no começo sobre essa leitura de cenário do quanto que o meu ambiente está fazendo sentido para corresponder àquela expectativa? Às vezes você vai precisar mover meios para que essa expectativa, para que essa necessidade seja atendida. E dentro dessa dinâmica aí com a autoestima, quanto mais você ter essa clareza de quais são as suas necessidades e mover meios para atendê-las, seja verbalizando, seja você investindo em você, mas você vai se gostando também. Porque imagina que sentimento gostoso que vai sendo nutrido, se sempre que você fala, putz, eu tô querendo hoje um carinho, mas assim, você vai lá e se faz uma massagem. Putz, hoje eu queria um momento assim gostoso aqui na cama, você vai preparar um café com calma, atendendo aquilo que você precisava. Essa escuta atenciosa por si mesmo melhora muito as relações com as outras pessoas e melhora muito a nossa relação com nós mesmas, né? Sem contar que é um peso enorme, né? Imagina para outra pessoa precisar cuidar da vida dela ali, que essa outra pessoa, ela também tem as expectativas do mundo também sobre ela, da família, os amigos. Ela também tem as próprias expectativas sobre si mesma, né? Então, sobre o próprio desempenho, sobre o que vai realizar, sobre até o quanto vai te fazer feliz ou não. E aí você vai e ainda coloca todo um peso de adivinhar uma série de coisas sobre as outras pessoas, sobre os seus amigos, sobre os seus pais, o seu relacionamento, enfim. Imagina o peso que isso toma, porque aí as pessoas começam a te frustrar, começam a ser pesado para essas pessoas também, porque elas precisam começar a lidar com a frustração de estar te frustrando o tempo inteiro, de estar te vendo infeliz o tempo inteiro e não tá conseguindo te deixar realizada. Fica um gap, fica um problema aí dentro da relação, né? Uma pessoa sempre em falta, a outra pessoa se achando sempre que tá devendo. Imagina, como que vira essa relação? Se torna um peso enorme para outra pessoa se fazer feliz e fazer a outra pessoa feliz, né? Na história da vida real, a princesa salva a si mesma e a gente precisa trazer isso um pouco mais pro dia a dia mesmo, assim, para as pequenas ações, né? Não é que a gente nunca vai contar com as outras pessoas, longe disso. Não é que a gente vai ser independente ao ponto de negligenciar a outra pessoa. Não é isso. Mas é sim dessa princesa conseguir falar, ei, tô aqui no castelo, tá? Preciso que você passe aqui. Tá? Não fica esperando o dia que ele vai magicamente aparecer lá o cavalo branco. Não. Até porque isso às vezes gera muita discussão, muita briga, né? Porque às vezes eu já vi muitos casais brigando assim. Nossa, mas você sabia que você tinha que ter feito tal coisa? Ele, não, eu não sabia. E aí eu acho que se nós entrarmos nessa parte de, tá, então como que a gente lida com isso na prática, né? Como é que nós vamos para campo e lidamos com isso de uma maneira mais saudável? Entender essas necessidades com profundidade. Então, por trás de todo incômodo, de todo pedido, que necessidade de verdade que tem ali, saber comunicar. E é muito importante a gente ter essa noção do eu e do outro, né? Entrar na via aí de aceitação de diferenças. Por exemplo, você acha muito importante comemoração de aniversário e você quer que o outro seja a pessoa que vai fazer uma surpresa pra você, te dar um presente. Nossa, mas pra essa pessoa, como que é datas comemorativas? É algo que ela valoriza? Ela costuma super valorizar e ficar com expectativas e planos para aniversário? Geralmente ela nem liga. Por que aqui seria diferente, né? Então, quem é esse outro? Qual é a história desse outro? Os limites desse outro, né? O quanto que eu também não tô só depositando tudo que eu quero em cima de uma única pessoa, né? A gente precisa entender isso, esperar menos, comunicar mais, né? E nisso vai construindo aí uma relação melhor com as nossas expectativas, com as pessoas. Total, a aceitação ela precisa estar aí pra gente fazer aquele check, né? Isso daqui que eu tô esperando condiz com que essa pessoa pode me oferecer? Porque senão a gente tá, de novo, esperando coisa de uma pessoa que não vai oferecer aquilo pra gente porque nem tá na malinha daquela pessoa, aquele repertório. Porque a expectativa, ela vem. O pensamentozinho, ele vem. Porque ele é incontrolável, como a gente falou. Mas a gente fazer esse check aí com a realidade pode ajudar muito a gente a se situar, a entender a necessidade que tá por trás, como que a gente pode resolver isso, se a gente fala ou não, se a gente que resolve isso, ou se a gente pede pra outra pessoa, né? E outra coisa que eu acho que é bacana a gente colocar é que uma comunicação assertiva, nesse momento, quando é necessário pedir a alguém, pedir ajuda, levantar a mão, né? Quando não é você mesmo lidando com as suas próprias necessidades, é bacana essa comunicação assertiva. Porque, às vezes, a gente quer que a pessoa, sei lá, tá calor aqui na sala que eu quero que a pessoa abra a janela. E eu fico, nossa,
tá calor aqui, né? E aí a pessoa pode falar, não tô sentindo calor. A pessoa pode falar, ai, tá calor mesmo, e não abrir a janela mesmo assim. E aí a pessoa pode também falar, ah, tá calor, vou abrir a janela. Então, é uma possibilidade entre tantas. Se eu chegar pra pessoa e falar assim, escuta, tá calor aqui, você pode abrir a janela pra mim? É muito mais assertivo, é sim ou não, sabe? A possibilidade é só essa. Então, uma comunicação assertiva, quando vai comunicar as expectativas, é muito importante também. Sim, e outra coisa que a gente precisa muito tomar cuidado é com a expectativa que nós também depositamos sobre nós mesmas, né? Porque até essa, às vezes, pode ser irreal. Às vezes eu coloco ali uma expectativa de alta performance, que eu consigo, até, sei lá, tá com a vida resolvida até os 30 anos. E, de novo, isso carece de uma leitura muito consciente de cenário, de contexto. Às vezes eu tô com uma expectativa de eu conseguir fazer academia, estudar e trabalhar e ainda fazer mais 1000 coisas. Será que isso cabe no meu dia? Será que isso cabe dentro das condições de vida que eu tenho? Porque, de novo, pode gerar muita frustração. Se eu coloco ali como uma meta, eu tenho que conseguir performar, eu tenho que conseguir entregar, eu tenho que conseguir ser tal pessoa. Putz, será que isso cabe dentro da minha vida? Será que isso é uma expectativa possível de se atender? Quais necessidades que eu realmente tenho de vida hoje? Isso está de encontro com essa expectativa que eu estou criando? Será que eu também não vou ferir, na verdade, algumas outras necessidades minhas, talvez tentando atingir toda essa expectativa? E é curioso quando você fala assim, né, tá com a vida resolvida aos 30. Às vezes a gente tem a expectativa de que, por exemplo, pessoas boas não acontecem coisas ruins, quando é estar vivo, né? Então, tem algumas coisas que são derivadas da vida e vai acontecer. E essa questão da expectativa voltada com nós mesmos é arriscada porque a gente pode até invalidar o nosso próprio caminho, o nosso próprio percurso, por conta de uma expectativa muito grande. Então, putz, eu avancei pra caramba na minha carreira, mas eu tinha a expectativa que eu estaria 300% maior. Então, eu invalido tudo que eu já caminhei até agora, eu invalido todo o meu esforço, tudo que eu já conquistei por conta da expectativa. Então, a expectativa com a gente mesma é muito perigosa, né? Ela é um atentado sério. Aí deveria ter uma placa do Ministério da Saúde advertindo, cuidado, Sim. porque corre sérios riscos à sua autoestima. E isso também é um perigo quando a gente toma as expectativas das outras pessoas. Porque quando alguém sinaliza pra gente uma necessidade, não necessariamente você também é obrigado a cumprir a necessidade da outra pessoa, a expectativa da outra pessoa. Pelo contrário, sinalizar para essa pessoa quem você é, o que você quer, o que você consegue atender, também é um alinhamento dessas expectativas. A expectativa que o outro tem e o que você consegue cumprir. Porque afinal, se a outra pessoa não vai ficar com um peso enorme, carregando lá das suas expectativas, não é justo que você também fique carregando o peso da expectativa de todo mundo e tendo que cumprir e ainda cumprir com as suas expectativas também, né? Um equilíbrio de clareza de necessidades e possibilidades das duas partes, né? Então, eu acho que a gente precisa lembrar que a expectativa, ela não é de todo ruim. Então, ela tem um porquê existir, ela existe na sociedade, a gente não tem como não tenha expectativas, isso é irreal, isso não vai acontecer. Não é uma chavinha de liga e desliga, né? Exato, mas a gente precisa ver a vida como ela é, e às vezes é duro fazer isso, né? É duro olhar a realidade, como as coisas são e tal, e tentar modificar de fato o que as coisas são, e não o que, eu gostaria que fosse. Então, esse processo, essa movimentação ativa sobre as nossas expectativas é algo muito importante. Então, fica aí o nosso panorama geral sobre expectativas. Ela não é a chavinha, como a Nina falou, aí, de ligar e desligar. Saiam daqui sem essa frase aí, copia e cola de não tem expectativas, porque é difícil não ter simplesmente nenhuma expectativa. A gente vive em sociedade, as pessoas causam impacto na gente, a gente causa impacto nas pessoas. É natural que a gente vai ter alguma expectativa, algum pensamento sobre essa pessoa você vai ter. A questão é quanto você alimenta isso, como você passa isso para as pessoas. Inclusive, vamos lá para a recomendação, né? Como que eu tiro isso daqui? Como que isso acontece na vida real? Vou recomendar a série Sex Life pra vocês, que é uma mulher que ela tá lá curtindo a vida e sai com várias pessoas e tudo. Só que ela quer quietar a vida, ela quer quietar. Só que aí ela quieta. E aí na hora que ela quieta, gente, tem um problema aí na hora que ela quieta. Porque a pessoa com que ela quieta é pacata demais.
E aí não bate com a expectativa de que ela tinha de o que era uma vida pacata ali e tudo mais. Então, fica aí essa recomendação de série pra vocês pra gente brincar mesmo com essa ideia de qual era a expectativa e o que tá acontecendo na realidade, sabe? Acho que fica aí como... Eu não tenho indicação de série, mas eu tenho uma indicação aqui pra vocês lembrarem. A expectativa, a necessidade é o seu cachorrinho, lembrem-se disso, né? Mesmo quando a gente comunica pra uma pessoa, ainda é a sua expectativa. Verifique também se você não tá depositando expectativas em pessoas que não têm condições ou não fazem sentido com o que você tem como necessidade. É isso aí. Então, pra quem tem um cachorrinho, já pode até colocar o nome dele de expectativa e levar ele pra passear pra lembrar sempre disso. E por hoje era isso, eu espero que vocês tenham gostado. Siga a gente lá no Instagram, o meu é @psicarinalima. O meu é @psicologiaarevelo. E eu espero que vocês tenham gostado. Se fez sentido pra vocês, compartilha com quem vocês amam, com quem tem algumas expectativas aí reais sobre vocês. E por, quem der. E por hoje era isso. Grande beijo, até a próxima. Tchau! Tchau, beijo!